Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Mike Invest e hoje a gente vai falar sobre um dos tópicos mais importantes para você aprender a analisar a psicologia por trás dos preços. Tá? Hoje é dia de falar sobre candlesticks. Só que só um detalhe, galera. Aqui no nosso canal eu tenho duas aulas onde eu falo por cerca de 3 horas no total aí sobre candlesticks. Então nessa aula o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre um panorama mais geral. A gente não vai adentrar em cada candlestick especificamente. Tá? No final do vídeo você vai ter um link ali onde você pode clicar e acessar a aula 1 e a aula 2 sobre candlesticks, beleza? Então, primeiro ponto, galera, o que eu preciso entender sobre os candlesticks? Os fundamentos, tá? Para que ele serve? Eu preciso entender quando que é um candle de alta, quando que é um candle de baixa, onde que está posicionada a máxima, mínima, abertura, fechamento. Tá? Esses fundamentos básicos eu preciso entender. E além disso, eu preciso entender qual é o candle que demonstra para mim força, qual é o candle que demonstra para mim equilíbrio e qual é o candle que demonstra fraqueza, tá bom? Então, esses são os 3 fundamentos do candle. Ele serve para nos mostrar pelo tamanho do corpo a força, pelo tamanho da sombra ou pavio a fraqueza e o posicionamento do preço de fechamento para saber se ele é alto, se ele é de alta, se ele é de baixa, tá? Então, simples assim, esses 3 fundamentos. Quais são os 4 parâmetros de um candlestick? O primeiro, preço de abertura. Eu preciso saber onde que ele abre. Com base nisso, onde ele fechará, eu sei se ele é um candle de alta ou se ele é um candle de baixa. Segundo ponto, preço de encerramento. É o que vai definir se é um candle de alta ou se é um candle de baixa. Preço mínimo é o preço mais baixo pelo qual o negócio foi fechado naquele dia, se for um gráfico diário, ou naquele momento, se for um gráfico de 5, 15, 30, 60 minutos. E o preço máximo é o preço mais alto pelo qual o negócio foi fechado naquele dia ou naquele momento, naquele período que você definiu. Se você está operando day trade, você vai operar candles de 2, de 5, de 15, até de 60 para você olhar o panorama. Tá? Então, como que funciona a sua formação? Vamos lá, de uma maneira bem simples. Ó. Olhei o preço de abertura. Candlestick de alta, como é que ele funciona? Ele abre sempre embaixo. Independente se ele vai para baixo ou não, a abertura dele sempre é menor, então anota aí, ó, a abertura de um candle de alta, ela é sempre menor do que o fechamento, tá? Então, por isso que o preço sobe, tá? Então, temos aí uma abertura, uma mínima, se o preço vier para baixo, o preço vai trabalhar até um movimento lá para cima, vai fazer uma máxima que pode coincidir ou não com o seu fechamento. Já o candlestick de baixo é o contrário, ele abre, e o preço fecha onde, galera? O preço fecha para baixo, o preço fecha mais barato do que ele abriu. Tá? Então, em suma, um candle de alta tem o fechamento mais alto, mais caro do que a abertura, e um candle de baixa tem o fechamento mais barato do que a abertura. Beleza? Vamos prosseguir. Força dos compradores. Como é que eu defino isso? Como é que eu entendo? Como é que eu determino? A força é sempre demonstrada pelo tamanho do corpo. Então, se temos um candle com um corpo bem grande perto de outros, teríamos um candle forte dos compradores. Então, está demonstrando que naquela região de preço, os compradores têm a intenção de comprar. A demanda, a procura pelo preço, pelo ativo, está muito alta. Eles tendem a pagar cada vez mais caro porque o preço subiu muito. Como é que funciona a força para os vendedores? É o contrário. Ainda é um candle de corpo grande, porém um candle vermelho ou preto, né? Onde o preço abre num patamar e fecha bem abaixo desse patamar, demonstrando força pelo lado vendedor. E agora, fraqueza, galera. Como que a gente entende a fraqueza? Aí agora complica um pouquinho mais, mas eu vou tentar simplificar para vocês. A fraqueza é demonstrada pela sombra superior. Então, como assim? Vamos lá, eu tenho um candle com uma sombra desse tamanho. Então vamos lá para uma explicação. Como que funciona aqui? Imagina esse candle aqui, ó, que fechou em alta. Como é que ele trabalhou, tá? Ele abriu aqui. Então, vamos lá. Ele teve a sua abertura aqui. Mas como que foi o processo? Como é que ele trabalhou durante os 5 minutos, por exemplo? Ele abriu e foi desenvolvendo. Teve um momento que o candle estava assim, ó, desse jeito, nesse nível. Só que, galera, o que aconteceu? Vou pegar a borrachinha aqui. O que aconteceu? O vendedor foi forçando o preço para baixo, forçando o preço para baixo. Até que chegou num nível que o preço fechou dessa forma. Então, o que aconteceu? O comprador ele não teve força suficiente para jogar o preço lá em cima e permanecer. Então, ele foi fraco nesse momento. É isso que a gente vai observar só? Vou seguir, vou vender? Não. A gente tem que ver
onde que esse camarada aqui, ó, onde que ele apareceu. Adianta ter fraqueza dos compradores num suporte? Não necessariamente, tá? Porque um suporte que a gente vai ver futuramente é uma região mais compradora. Se aparecer um candle desse, determinando, mostrando para a gente fraqueza dos compradores numa região de resistência, que é uma região de alta oferta, uma região de venda, aí sim é um sinal a mais, tá? Então ele não é determinante para comprar ou para vender. A gente analisa como é que está o comportamento dos investidores nesse momento com base nele. E a fraqueza dos vendedores, como é que funciona? Da mesma maneira, só que agora o pavio está para baixo. Então vamos colocar um exemplo agora, já que a gente falou dos compradores, vamos falar aqui, ó. O vendedor abriu nesse ponto e ele foi derrubando o preço. Até o preço, em um determinado momento, daqueles 5 minutos, está trabalhando dessa forma. Só que o comprador veio, ó, puxando para cima e foi deixando o pavio. O que significa esse pavio aqui, galera? Significa que teve negociação nessa região. É isso que significa o pavio. Teve negócio aqui. Tá? Então é isso que eu tenho que entender. Como que funciona? Como é que o preço trabalha, então? Eu tenho um ponto de abertura, eu tenho um ponto de máxima, ponto de mínima e um ponto de fechamento. É assim que eu tenho que entender o candle, para eu entender a psicologia dele. E uma fraqueza dos vendedores numa região de suporte, onde tem bastante compra, é uma fraqueza relevante. Tá? Em outros momentos, se for no meio do gráfico, não, aí não me interessa. E o equilíbrio, como é que funciona? Eu vou ter um corpo pequeno no meio do candle e pavio para cima e pavio para baixo. Demonstra que houve equilíbrio entre compradores e vendedores naquela região, ou seja, ninguém ainda está com aquela definição forte do que fazer. Então, galera, como é que eu vou entender essa sequência, né? Como é que funciona? Existem candles que trabalham isoladamente, existem candles que trabalham em padrão de 2 candles e tem padrão de 3 candles. Isso naquela aula que eu falei para vocês que vai aparecer no fim, com o link, vai ficar tudo muito bem explicado. Tá? Mas isso daqui vai me ajudar a determinar onde comprar, onde vender ou onde não fazer nada. Então, candles de fraqueza e equilíbrio, eles são caracterizados principalmente pela presença de corpo pequeno e sombras longas. São mais significativos quando ocorrem após um longo movimento de alta ou de baixa, ou seja, vai determinar para mim uma fraqueza, um enfraquecimento daquele movimento de alta ou de baixa. Um candle de força é um candle com corpo grande. E quando que ele é importante para mim? No início do movimento. Então, por exemplo, num pivô, ou quando para numa resistência já vem um corpo muito forte, quando para um suporte já vem um corpo muito forte jogando ele para cima. É assim que eu vou entender. Então, candles de fraqueza e equilíbrio são bem relevantes quando acontecem depois de um movimento muito alongado, muito esticado. Aí são importantes. E candles de força, eles são importantes na minha análise quando eles iniciam um movimento de alta ou um movimento de baixa. Nesse slide aqui, a gente tem alguns padrões de reversão. Onde que esses padrões vão ser analisados? Em suportes e resistências. E essa aula vai estar complementada aqui para a próxima para vocês. Nós começamos com candlestick e vamos na próxima aula falar sobre suporte e resistência. Então, se o mercado chegar numa região de suporte e me mostrar esse padrão aqui, ó, ele me mostra uma forte movimentação dos compradores. Já se ele vier de um movimento de alta e ele trabalhar aqui, ó, com esse padrão, ele vai demonstrar uma forte movimentação dos vendedores. E assim por diante, tá? E aqui eu separei para vocês quais são os mais importantes para vocês entenderem aqui nesse começo de mercado de vocês. Então, esses 4 aqui, que na verdade são 2 com variantes. Engolfo e Harami. O engolfo é quando o segundo candle é um padrão de candle composto por 2. Tá? Então, ele é composto por 2 candles. Eu tenho esse padrão quando o segundo candle abraça completamente o primeiro. E o Harami, ele é um padrão formado por 2 candles também. E eu tenho esse padrão de candle quando o segundo candle cabe dentro do primeiro. Tá? Então, esse daqui é um padrão muito importante para vocês entenderem, esses dois. Na próxima página, a gente vai ter alguns outros padrões importantes. Seria o martelo, o enforcado, o martelo invertido e a estrela cadente. Percebam que a estrela cadente e o martelo invertido têm o mesmo desenho. E não me importa, galera, se é um candle de alta ou um candle de baixa. O que importa é o que ele traz de informação. A estrela cadente, anotem aí, ó, ela vai aparecer em resistências. Então, quando o mercado esticar lá para cima, aí pode aparecer o quê? Uma estrela cadente.
Tá? E o martelo invertido é quando o mercado vem para baixo, o mercado está caindo, chega num suporte e aparece esse padrão de candle. Tá bom? Então é o mesmo desenho, porém eles entregam mensagens diferentes. Já o enforcado e o martelo é a mesma coisa. Então, ó, sempre que vocês virem aqui nas nossas páginas escrito call, quer dizer compra. Então quer dizer que o mercado veio trabalhar num suporte, formou esse padrão aqui gráfico e agora deu a entender que a partir daqui o mercado tem força para subir. Já nesse outro caso, quando vocês virem a palavra escrito put, quer dizer venda. Então o mercado ele veio de um movimento de alta forte, bateu numa resistência já relevante, já importante, formou esse padrão e se ele perder essa mínima aqui, pode entrar um movimento bem forte de venda. Beleza, galera? E aqui eu demonstro para vocês com relação, é como se fosse um resumo de tudo que eu falei com relação a corpo e pavio. Então, quanto maior o corpo, maior a intenção de compra num candle de alta. E quanto maior o pavio, menor a intenção de compra, maior foi a fraqueza desses compradores. Já num candle de baixa, quanto maior o corpo, maior foi a força vendedora. E quanto menor o corpo, maior o pavio, menor foi a força vendedora, menor foi o interesse vendedor. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que entender esses padrõezinhos aqui, ó, esses padrões com candle de corpo grande, candlestick de corpo grande, como candles que vão iniciar movimentos, e esses candles aqui, candles que finalizam movimentos, onde a gente consegue enxergar a fraqueza, o enfraquecimento daquele movimento de alta ou aquele movimento de baixa. O que eu vou passar a mais para vocês aqui que não tem naquelas aulas sobre candlesticks? Esses padrões aqui, ó, inside bar, 1, 2, 3, PFR, e o candle de ignição é o que eu já estou falando para vocês, que é o candle que inicia o movimento. Então, é um candle de corpo grande, eu vou começar por ele, é um candle de corpo grande, que parte de um suporte ou de uma resistência. Esse é um candle de ignição. E esses candles aqui, ó, anotem aí porque isso é muito importante. Esses candles são muito bons para dias em que o ativo está lateral. Tá? Então, eles funcionam muito melhor para dias em que o mercado está lateral. Por quê? Existirá aqui, possivelmente, um rompimento de resistência ou uma violação e um rompimento de suporte. E quando o mercado está lateral, a maior parte dos rompimentos falha. O mercado rompe e volta. E você precisa aprender a identificar alguns padrões para ajudar a tua análise. Beleza? Então, o candle de ignição é o mais simples, é o mais fácil. Tá? Então, eu vou ter aqui ó, uma ignição, candle de corpo muito forte, partindo de um suporte ou de uma resistência. Na aula que vem, você vai ter esse conceito aí sobre suporte e resistência bem explicadinho. Vamos para o segundo candle que eu julgo como mais simples. O mercado ele vem fazendo máximas, tá? Até que ele chega na região de resistência, ele faz uma máxima maior, outra maior ainda e uma menor. O que ele vai formar aqui? Qual que é o desenho que o 1, 2, 3 de venda, anote aí, ó, 1, 2, 3 de venda. Vamos anotar aqui, ó, 1, 2, 3 de venda. Qual é o desenho que esse mercado vai fazer? 1, 2, 3 de venda. Ele vai fazer um desenho de um chapéu. 1, 2, 3 de venda vai fazer o desenho de um chapéu em uma região de resistência. Já 1, 2, 3 de compra, ele vai fazer qual desenho, galera? Ele vai fazer um desenho de um V. No 1, 2, 3 de compra, eu vou ter uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta, formando esse Vzinho. Então, no 1, 2, 3 de venda, eu vou formar um chapéu e no 1, 2, 3 de compra, eu vou formar um V. Tá? Isso daí vocês vão ter que buscar no mercado, pega lá, vai fazendo backtest, aí vocês vão enxergar bastante esse tipo de padrão. Anota, vocês têm que pegar essa aula aqui de hoje e ir lá para o gráfico. Tá? Ir lá para o gráfico e começar a olhar o gráfico de vocês para ver se vocês encontram um padrão de ignição, um padrão de 1, 2, 3 de venda, um padrão de 1, 2, 3 de compra. Na aula seguinte, eu vou deixar uma aula um pouquinho mais enxuta, falando só sobre esses candles aqui e achando elas no gráfico para vocês. Achando esses padrões aqui no gráfico para vocês. Agora, o inside bar. O que é o inside bar? Vamos começar aqui pelo nome, né? Inside é dentro, bar é barra. Então, é uma barra que está dentro de outra barra. Alguns podem perguntar, pô, Pérez, mas é igualzinho o Harami. A única diferença que eu tenho para o Harami, galera, é o seguinte. Essa barra aqui, ó, essa segunda barra, ela tem que estar totalmente contida dentro da primeira.
Então, a mínima dela tem que ser menor do que a mínima do candle anterior, e a máxima também tem que ser menor do que a máxima anterior. Então, isso é um inside bar. O Harami, não necessariamente. O Harami pode acontecer o quê? O Harami pode ter um candle anterior grande e um candle pequenininho com a mesma mínima, por exemplo. Tá? Então, ele vai estar contido dentro desse candle, porém, a mesma mínima faz com que ele não seja um inside bar. Um inside bar, quando acontece numa região de resistência, ele é um inside bar de venda. O inside bar, quando acontece numa região de suporte, ele é um inside bar de compra. Tá? Onde você vai entrar, onde você vai vender, vai estar tudo na nossa próxima aula. Essa aula aqui é só para você entender esses 4 padrões. Na próxima aula eu vou localizar, vou colocar ponto de entrada para vocês e vai ficar tudo mais simples para vocês aprenderem a como colocar esse padrão de candle no operacional de vocês. E agora vamos para finalizar aqui o PFR, finalizar esses 4 padrões. O que significa PFR? Vamos lá, escrevendo aqui. Preço de fechamento e reversão. Tá, então, o que significa isso, pessoal? Como que funciona esse candle? Ele é um candle com um padrão de 3 candles. Então, ele não é um candle que acontece com uma sequência de 2 candles, ele acontece com uma sequência de 3 candles, onde eu tenho que analisar o seguinte. Esse padrão faz uma máxima, esse candle faz uma máxima, esse próximo candle, que é o segundo, faz uma nova máxima, e esse terceiro candle faz uma máxima maior ainda. Então, ó, um PFR de venda, como que ele vai ser? Ele vai ter 3 máximas seguidas sendo renovadas. Então, 3 máximas maiores. Qual é a diferença dele? Por que eu falei para vocês que vocês precisam entender muito bem qual que é a diferença de máxima, de mínima, de fechamento? Porque esse daqui é o detalhe do PFR. Ó. O fechamento do terceiro candle, ele é menor do que o fechamento do segundo candle. Então, eu vou escrever a regra aqui para vocês, para vocês começarem a procurar. Então, eu tenho 3 máximas renovadas. Tá? Então, máxima mais alta e máxima mais alta ainda. E eu tenho o fechamento do terceiro candle menor que o do segundo candle. Tá? Então, vamos lá entender onde é que estão aqui os fechamentos. Tá? Ó, aqui estão as máximas. Ó, vamos lá. Aqui estão as máximas. Ó. Máxima 1, máxima 2, máxima 3. Deixa eu apontar direitinho para não ter erro. Ó. Máxima 1, máxima 2 e máxima 3, beleza? Máximas maiores. Agora, onde é que está o fechamento, galera? Ó, o fechamento está aqui, ó. Deixa eu fazer em vermelho também. Ó, fechamento do segundo candle, fechamento do terceiro candle, beleza? Então, isso é um PFR de venda. E o PFR de compra é a mesma coisa, só que no sentido contrário. Tá? Então, eu tenho mínima, mínima mais baixa, mínima mais baixa ainda. E qual é o detalhe? O que faz virar um PFR? É isso aqui, ó. O fechamento do segundo candle, ele é menor do que o fechamento do terceiro candle. Então, a gente inverte o pensamento. Beleza? Então, volta um pouquinho, assiste de novo, faz anotações e com a próxima aula você vai complementar esse conteúdo. Mas tente procurar no gráfico lá para você enxergar. Tá bom? PFR de compra, PFR de venda. Todos esses candles aqui, ó. Todos esses candles aqui em cima são de venda. Tem que acontecer em resistências. Vou colocar aqui em vermelho, então, né, para não ter confusão. Todos esses candles aqui são de venda. Tem que acontecer em resistências. Todos esses candles aqui embaixo são de compra. Tem que acontecer em suportes. Tá bom? Lembrando que a gente vai complementando todo esse conteúdo. É um conteúdo sequencial. E nesse último ponto, eu tenho uma folha de consultas de Candlestick. Para você receber essa folha de consulta, você pode me chamar lá no Instagram. Então, vai lá, adiciona a gente no Instagram, me chama no direct. Pera, eu gostaria de receber a folha de consulta do Candlestick para eu poder acompanhar. Tá bom? É @MikeInvest, você vai conseguir receber isso daí com uma tranquilidade. Então, aqui, ó, tá tudo divididinho, bonitinho, ó. Padrões de candle único, padrões de candle duplo, padrões de candle triplo ou maior, padrões básicos ou neutros, padrões de baixa de candle único, candle duplo e candle triplo. Então, nessa folhinha aqui,
você vai ver alguns candles que eu falei que são muito importantes, como por exemplo, cadê aqui você? O martelo invertido, o engolfo de alta, o harami de alta, vai ver aqui o enforcado, a estrela cadente, vai ver o engolfo de baixa, o harami de baixa, vai ver o candle de ignição de alta ou de baixa, candles de equilíbrio, sendo doji ou spinning top. Aí lembrando que você vai ter mais uma aula para você clicar aqui e assistir mais 3 horas de conteúdo somente sobre candlesticks. E além de tudo, a gente vai ter mais uma aula um pouco curtinha para falar daqueles 4 padrões importantes em movimentos laterais, porque o mercado em lateralidade ele rompe e tende a falhar. Na maior parte das vezes, você tem que identificar esses movimentos. Para a gente encerrar aqui sobre candlesticks, já indo para os finalmente. Primeiro ponto, a gente tem que utilizar os candles apenas como um alerta. Então, o nosso principal olhar vai para onde? Vai para o suporte e resistência. Independente se você opera gráfico ou se você opera fluxo, você procura por suportes, que são regiões de demanda de compra, e você procura por resistências, que são regiões de venda. O candlestick, para quem opera gráfico, é como se fosse um auxílio, é um alerta, aquela luzinha que acende a mais. Nunca devemos isolar os candles, analisar os candles isoladamente. Por quê? Porque ele por si só não traz uma grande análise do que está acontecendo, e sim a região onde ele está aparecendo. A gente não tem que puramente decorar o padrão, a gente tem que entender a psicologia por trás daquela formação. É isso que você vai ver naquela próxima aula, por isso que ela é tão grande. Tá? Então vale muito a pena você entender a psicologia por trás da formação de uma figura gráfica. E ele é mais uma ferramenta de auxílio ao trader. Fundamental que seja associado a outras ferramentas, por exemplo, uma média móvel, um suporte, uma resistência, uma linha de tendência. Então, várias outras ferramentas que você pode analisar com base nisso e somar na sua decisão e ter uma confluência a mais para você tomar a sua decisão. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Assista aqui as outras 2 aulas sobre candlesticks antes de você partir para a aula de suporte e resistência. Valeu? Tamo junto, muito obrigado por hoje e até a próxima.